Ao visitar a garçonete que o atendeu, Milionário ficou paralisado ao ver uma foto na parede da casa dela. A mesma foto da sua amada que desapareceu há 25 anos atrás. São Paulo não perdoava. A cidade engolia os dias com a mesma voracidade com que consumia a energia das pessoas. Guilherme Mendes sentia isso na pele enquanto afrouxava a gravata italiana de seda e tentava aliviar a tensão nos ombros. Após um dia massacrante de reuniões, seu motorista havia ligado avisando que demoraria pelo menos 1 hora para buscá-lo. Preso no congestionamento típico das 6 da tarde, vou andando até algum lugar por aqui mesmo, Carlos. Depois te aviso onde estou, disse antes de desligar. Chovia fino, aquela garoa irritante que não justificava um guarda-chuva, mas que deixava tudo úmido o suficiente para incomodar a alguns quarteirões da sede da Mendes Incorporações. Ele se viu em uma rua menos agitada. Um letreiro simples chamou sua atenção. Restaurante Cantinho Familiar. Não era o tipo de lugar que frequentava, longe dos restaurantes estrelados e dos clubes exclusivos que costumava visitar. Aquele estabelecimento tinha uma simplicidade quase desafiadora. Talvez fosse justamente isso que o atraiu. O sino na porta soou quando entrou. O lugar estava meio vazio, com apenas alguns clientes espalhados entre mesas de madeira rústica cobertas por toalhas xadrez. Um aroma de comida caseira preencheu seus pulmões, despertando uma memória distante que ele não conseguiu precisar. Boa tarde, senhor. Mesa para 1. A voz melodiosa o fez olhar para a direção do balcão. Foi como se o tempo parasse por um instante. A garçonete que o recebeu com um sorriso sincero não devia ter mais que 25 anos. Cabelos escuros presos em um coque simples, olhos castanhos expressivos e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Guilherme sentiu algo inexplicável, como se a conhecesse de algum lugar. Sim, por favor, respondeu, disfarçando o leve tremor na voz. Me acompanhe. Então. Ela o guiou até uma mesa próxima à janela. Seus gestos eram delicados, mas firmes. Havia algo em seus olhos. Uma força que contrastava com sua aparência frágil. Meu nome é Lúcia. Vou trazer o cardápio para o senhor. Obrigado, Lúcia. O nome rolou por sua língua como algo familiar, embora tivesse certeza de nunca tê-la visto antes. Enquanto aguardava, Guilherme observou o lugar na parede. Havia fotos antigas da cidade e alguns quadros simples. O restaurante, apesar de modesto, tinha uma atmosfera acolhedora que contrastava radicalmente com os ambientes frios e calculados que ocupavam seu dia a dia. Aqui está o cardápio. Lúcia retornou com um sorriso. O especial de hoje é lasanha da casa. A receita é da minha mãe, então vou querer isso mesmo, ele decidiu. Sem nem olhar as opções, enquanto aguardava, Guilherme pegou o celular e começou a checar e-mails. Mas algo o incomodava. Seus olhos teimavam em buscar a garçonete pelo salão. Havia algo nela. Algo que mexia com ele de uma forma que não sentia há muito tempo. O telefone tocou. Era seu advogado com notícias sobre a disputa familiar pelos negócios. Guilherme, seu irmão André está tentando antecipar a leitura do testamento. Alega que seu pai não está em condições de administrar nada depois do derrame. Típico dele. Guilherme respondeu com amargura. Meu pai ainda respira e ele já está tentando tomar o controle. Impeça isso, Ricardo. Faça o que for necessário. A lasanha chegou, interrompendo a conversa. Lúcia colocou o prato na mesa com cuidado. Espero que goste, Sr. Mendes. Como sabe meu nome? Perguntou surpreso. Ela apontou para a capa da revista de negócios que estava em uma mesa próxima. O senhor está na capa, Guilherme Mendes, o homem que transformou a construção civil em São Paulo. Ah, isso. Ele sorriu sem graça. Por favor, me chame só de Guilherme. Ela assentiu com um sorriso tímido e se afastou. O empresário provou a lasanha e foi surpreendido pelo sabor. Era deliciosa, diferente de tudo que estava acostumado nos restaurantes caros que frequentava. Havia ali algo genuíno, um sabor de lar. Do outro lado do salão, uma senhora de cabelos grisalhos observava a cena com interesse. Dona Socorro, gerente do restaurante, não tirava os olhos de Guilherme e Lúcia. Havia uma tensão em seu rosto, uma mistura de apreensão e esperança. Quando Lúcia se aproximou do balcão, ela a chamou. Você sabe quem é ele? Não sabe,
O empresário famoso saiu até na revista, respondeu Lúcia com indiferença. Não é só isso. Ele é dono de metade dos prédios desta cidade. Uma fortuna que nem dá para calcular. Lúcia deu de ombros. Rico ou pobre, aqui todo mundo come a mesma comida, Dona Socorro. A senhora sorriu com um brilho enigmático nos olhos. Tem coisas que o dinheiro não compra, minha filha. E há histórias que o tempo não apaga. Lúcia olhou para ela, confusa, mas foi chamada por outro cliente. Guilherme terminou sua refeição impressionado, pediu a conta e deixou uma gorjeta generosa. Volte sempre, disse Lúcia quando ele se levantou para sair. Voltarei, respondeu ele, com uma certeza que o surpreendeu. Durante o trajeto para casa em seu carro de luxo, Guilherme não conseguia tirar da cabeça a imagem do restaurante simples e da garçonete de sorriso sincero. Era como se algo adormecido dentro dele tivesse sido despertado, em sua mansão no Alto de Pinheiros. Ele foi recebido por Dona Socorro, sua governanta há mais de 3 décadas. O senhor parece diferente hoje, observou ela, enquanto recolhia seu paletó. Conheci um lugar interessante, um restaurante pequeno, nada que você acharia especial. Os lugares mais especiais são aqueles que nos fazem sentir algo. Não os mais caros, filosofou a senhora, com um olhar penetrante. Desde quando você ficou tão sábia, Socorro? Brincou ele. Desde que precisei guardar segredos que pesam mais que o ouro, meu filho, murmurou ela. Tão baixo que ele não ouviu, naquela noite, Guilherme sonhou com olhos castanhos que pareciam conhecer sua alma e com um passado que teimava em ficar enterrado. 3 dias depois, ele retornou ao cantinho familiar e, na semana seguinte, voltou novamente. Suas visitas tornaram-se cada vez mais frequentes, sempre buscando o horário em que Lúcia estaria trabalhando. Havia algo nela que o intrigava, algo familiar que não conseguia explicar. Cada vez que ouvia sua risada ou observava seus gestos, sentia uma conexão inexplicável. O que Guilherme não sabia era que, enquanto construía essa aproximação, outros olhos observavam atentamente. De seu escritório luxuoso no centro financeiro, André Mendes acompanhava com crescente preocupação os movimentos do meio-irmão. O detetive particular que contratara havia enviado fotos de Guilherme entrando no restaurante. Por que ele está frequentando um lugar tão abaixo de seu nível? Murmurou para si mesmo, enquanto examinava as imagens. Seu assistente entrou na sala com novos documentos. Senhor, encontrei mais informações sobre a garçonete. André abriu a pasta e seu rosto empalideceu ao ver a foto de Lúcia. Isso não é possível, sussurrou com a voz trêmula. Ela se parece tanto com... O assistente aguardou curioso. Pode se retirar. André ordenou bruscamente, fechando a pasta. Quando ficou sozinho, abriu uma gaveta trancada de sua escrivaninha e retirou uma fotografia antiga. Nela, uma jovem mulher sorria, com os mesmos olhos e traços que Lúcia. Depois de tanto tempo, murmurou. Não, isso não pode acontecer. Não agora, com as mãos trêmulas. Pegou o telefone. Precisamos agir rápido. Ele está se aproximando dela. As visitas de Guilherme ao cantinho familiar tornaram-se tão regulares que os funcionários já preparavam sua mesa preferida junto à janela antes mesmo de ele chegar. Sempre às terças e quintas, pontualmente às 19h, o empresário aparecia, trocava o terno impecável por uma postura mais relaxada e saboreava os pratos simples com um prazer que há muito não sentia. Lúcia já não se intimidava com sua presença. Nas primeiras semanas, manteve a formalidade, mas aos poucos, uma familiaridade confortável se estabeleceu entre eles. O de sempre hoje, Guilherme? Perguntou ela numa quinta-feira chuvosa, enquanto colocava um copo d'água na mesa. Surpreenda-me, respondeu ele com um sorriso que raramente mostrava em suas reuniões de negócios. Estrogonofe da casa. Então, minha filha diz que é o melhor do mundo. Sua filha. A surpresa na voz de Guilherme era evidente. Não sabia que tinha uma filha. Lúcia sorriu, tirando do bolso do avental uma foto amassada. Júlia, 6 anos. A razão da minha vida. Guilherme observou a fotografia com atenção. Uma menina de cabelos escuros e olhos grandes sorria abraçada a um ursinho de pelúcia desgastado. Ela tem seus olhos, comentou, devolvendo a foto. Todo mundo diz isso, respondeu Lúcia com orgulho. Ela está com a vizinha agora. Trabalho 2 turnos às quintas.
Algo na forma como ela mencionou os turnos duplos chamou a atenção de Guilherme. Havia uma preocupação mal disfarçada em sua voz. No balcão, Dona Socorro observava a interação com interesse crescente. Quando Lúcia passou por ela para ir à cozinha, comentou. Ele perguntou pela Júlia. Sim, mostrei a foto. E nada, Dona Socorro. Ele foi educado, só isso. A senhora mais velha suspirou. Às vezes o destino precisa de uma mãozinha. Minha filha, do que a senhora está falando? Nada. Leve logo esse estrogonofe para ele antes que esfrie. As semanas seguintes trouxeram mais conversas entre Guilherme e Lúcia, pequenos fragmentos de vida compartilhados entre pedidos e contas. Ele soube que ela estudava à distância, tentando terminar uma faculdade de administração. Ela descobriu que, apesar de toda a riqueza, ele morava sozinho em uma mansão cheia de cômodos vazios. Numa terça-feira, Lúcia não apareceu para trabalhar. Guilherme sentiu sua ausência imediatamente. Onde está a Lúcia hoje? Perguntou a garçonete que o atendeu. Ela não pôde vir. A filha dela está doente. Um desconforto estranho tomou conta de Guilherme. Terminou sua refeição rapidamente e, antes de sair, aproximou-se de Dona Socorro. Ouvi dizer que Lúcia está com problemas. A filha doente. Dona Socorro o encarou com uma intensidade desconcertante. Júlia tem um problema no coração desde que nasceu. Precisaria de uma cirurgia cara, mas Lúcia mal consegue pagar os remédios trabalhando em 2 empregos. A informação atingiu Guilherme como um soco. Sem pensar 2 vezes, tirou um cartão do bolso. Meu número pessoal. Diga a ela que pode me ligar se precisar de qualquer coisa. Dona Socorro pegou o cartão com um sorriso enigmático. O senhor tem um bom coração, Sr. Mendes. Igualzinho ao seu pai. Antes de ele se deixar endurecer pelo dinheiro, o comentário pegou Guilherme de surpresa. Poucos conheciam seu pai antes do império que construiu. A senhora conheceu meu pai. São Paulo já foi uma cidade pequena, meu filho. E as histórias se cruzam quando menos esperamos. Antes que pudesse insistir no assunto, Dona Socorro se afastou para atender outros clientes. 2 dias depois, Guilherme recebeu uma ligação, uma voz hesitante do outro lado. Sr. Mendes, aqui é Lúcia, do restaurante. Lúcia, que bom ouvir você. E por favor, é só Guilherme como está sua filha. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Não está bem. Os médicos dizem que ela precisará de uma cirurgia urgente, mas... Sua voz falhou. O plano de saúde não cobre e eu não tenho como pagar. Quanto é necessário? A pergunta saiu naturalmente. Eu não estou ligando para pedir dinheiro. A voz dela endureceu. Dona Socorro insistiu que eu ligasse. Disse que o senhor poderia conhecer algum médico especialista, talvez conseguir uma consulta mais em conta. Guilherme respirou fundo. O orgulho dela era quase palpável. Conheço o melhor cardiologista pediátrico do país. Posso marcar uma consulta para amanhã mesmo. Eu não posso aceitar. Lúcia, interrompeu ele. Gentilmente. Não é caridade, é o certo a fazer. E me custaria mais ignorar do que ajudar, acredite, do outro lado da linha. O silêncio foi quebrado por um suspiro derrotado. Tudo bem, pela Júlia, eu aceito. Na manhã seguinte, Guilherme enviou seu motorista para buscar Lúcia e Júlia. A pequena estava pálida. Os lábios levemente arroxeados. Mesmo assim, seus olhos brilhavam de curiosidade ao entrar na clínica luxuosa. Mamãe, olha quantos aquários! Exclamou, apontando para as paredes de vidro que separavam a recepção das salas de consulta. Dr. Martins, amigo pessoal de Guilherme. Examinou Júlia com atenção. Depois, chamou Lúcia e Guilherme para sua sala. Ela tem uma cardiopatia congênita que se agravou. Precisamos operar o mais rápido possível. Quanto tempo temos? Perguntou Guilherme, antes mesmo que Lúcia pudesse processar a informação. Idealmente, 1 mês, no máximo. E quanto cus? Não se preocupe com isso agora. Guilherme interrompeu Lúcia, dirigindo-se ao médico. Marque a cirurgia, Martins. Use meu plano corporativo. Lúcia enrijeceu. Posso falar com você em particular? Pediu ela, com os olhos faiscando. No corredor, longe dos ouvidos do médico. Ela explodiu. Quem você pensa que é? Acha que pode aparecer na minha vida e simplesmente resolver tudo com seu dinheiro? Não é isso, Lúcia. Eu só quero ajudar. Por quê? Você mal me conhece.
Havia lágrimas em seus olhos agora. Não preciso da sua caridade. Não é caridade, respondeu ele, segurando suavemente seus ombros. Olha, eu tenho mais dinheiro do que jamais poderei gastar. Qual o sentido dele se não posso ajudar quando realmente importa? O rosto dela estava uma mistura de emoções conflitantes. Vamos fazer o seguinte, propôs Guilherme. Você pode me pagar trabalhando na fundação da minha empresa. Temos um programa social que, precisando de alguém com seu perfil, salário justo, horários flexíveis para seus estudos. Por que está fazendo isso? E perguntou ela desconfiada. A pergunta pegou Guilherme desprevenido. Porque, afinal, havia algo naquela jovem e sua filha que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Porque me lembra alguém que não pude ajudar no passado, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Algo no olhar dele convenceu Lúcia. Talvez a sinceridade, talvez o desamparo mal disfarçado que ela reconhecia de seus próprios olhos no espelho. Pelo bem da Júlia, eu aceito. Mas vou te pagar cada centavo. Combinado. Ele sorriu, estendendo a mão. O que nenhum dos dois notou foi a figura de terno escuro que os observava do outro lado da rua. Tirando fotos com uma câmera de longo alcance, o homem digitou rapidamente uma mensagem no celular. Confirmo aproximação. Eles estão na clínica do Dr. Martins. Minutos depois, no luxuoso escritório da incorporadora Mendes, André olhava para as fotos recém-recebidas com uma expressão sombria. Você não vai se aproximar dela. Irmãozinho, não depois de tudo que fiz para mantê-los separados, com um gesto brusco, pegou o telefone. Socorro, aqui é André. Precisamos conversar sobre meu irmão e aquela garçonete. Imediatamente, o carro de Guilherme parou em frente a um pequeno prédio no bairro do Tucuruvi, zona norte de São Paulo. Ele nunca havia estado naquela parte da cidade antes. Tem certeza que não quer que eu espere, senhor? Perguntou Carlos, seu motorista. Não será necessário. Vou ficar um tempo e depois peço um carro por aplicativo, respondeu Guilherme, observando o conjunto habitacional simples, mas bem conservado. Lúcia havia aceitado sua proposta de emprego na Fundação Mendes, mas fez questão de analisar o contrato primeiro. Preciso entender no que estou me metendo, ela disse. Guilherme respeitou sua postura e sugeriu levar pessoalmente o documento para que pudessem discutir os detalhes. A verdade é que ele sentia uma necessidade quase inexplicável de conhecer melhor o mundo de Lúcia. Havia algo nela, na forma como lutava sozinha, que o atraía e intrigava. Subiu até o 3º andar pelas escadas. O elevador estava quebrado e encontrou o apartamento 32. Respirou fundo antes de tocar a campainha, sentindo-se estranhamente nervoso. Lúcia abriu a porta com Júlia parcialmente escondida atrás de suas pernas. Boa tarde, Guilherme. Pontual, disse ela com um pequeno sorriso. O apartamento era minúsculo, mas impecavelmente limpo e organizado. Uma sala pequena que se fundia com a cozinha americana, um corredor que provavelmente levava a 1 ou 2 quartos. O sofá mostrava sinais de desgaste, mas estava coberto por uma colcha colorida que lhe dava nova vida. Desculpe o espaço apertado, comentou ela, percebendo seu olhar. É aconchegante, respondeu ele sinceramente. Havia mais calor naquele pequeno espaço do que em sua mansão inteira. Júlia, jamais à vontade, saiu de trás da mãe. Você é o homem rico que vai ajudar meu coração? Perguntou com a franqueza típica das crianças. Guilherme se agachou para ficar na altura dela. Sou um amigo da sua mãe que conhece médicos muito bons. Eles é que vão ajudar seu coração. A menina sorriu, revelando a falta de um dente da frente. Mamãe fez bolo, você quer? Júlia. Lúcia a repreendeu gentilmente. Deixe o Sr. Mendes respirar primeiro. Eu adoraria um pedaço de bolo, respondeu Guilherme sorrindo. E me chame só de Guilherme, por favor. Sr. Mendes era meu pai. Era, perguntou Lúcia, indicando uma cadeira à mesa. Ele faleceu. Não exatamente. Teve um derrame há 1 ano. Está acamado. Praticamente sem falar. É como se já não estivesse mais aqui. Algo na forma como ele disse isso revelou uma dor profunda. Lúcia serviu o café sem comentar mais, enquanto discutiam os detalhes do contrato. Guilherme não conseguia deixar de observar o ambiente. Havia plantas nas janelas, algumas fotografias emolduradas nas paredes. Seu olhar foi atraído por uma delas em particular. Uma mulher jovem,
talvez em seus 30 anos, carregando uma Lúcia bebê nos braços. Mas não foi essa foto que fez seu coração acelerar. Foi outra, ao lado, uma mulher de rosto delicado e olhos profundos, com longos cabelos escuros. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a parede como se estivesse hipnotizado. Essa foto, murmurou com a voz embargada. Quem é, Lúcia? Surpresa com sua reação, aproximou-se. É minha mãe adotiva, Maria Helena. Ela faleceu há 3 anos, em um acidente de carro. Helena, o nome escapou de seus lábios como uma prece. O senhor a conheceu? Lúcia perguntou. Confusa com a palidez súbita de Guilherme, ele tocou o retrato com dedos trêmulos. Conheci uma Helena há muito tempo. Ela se parece tanto. Um flashback o atingiu com força. São Paulo, 25 anos atrás. Ele com 24 anos, recém-formado em engenharia, trabalhando na construtora do pai. Helena era filha da cozinheira da mansão. Estudante de literatura, sonhadora, o amor entre eles, proibido pela diferença social, mas tão poderoso que nada mais importava. Guilherme, está tudo bem? A voz de Lúcia o trouxe de volta ao presente. Ele piscou várias vezes tentando recobrar a compostura. Desculpe, é que a semelhança é incrível. Como você disse que a conheceu? Lúcia o olhou com desconfiança crescente, mas algo na genuína perturbação dele a convenceu a responder. Ela me adotou quando eu era recém-nascida. Minha mãe biológica era muito jovem, pelo que entendi, e não tinha condições de me criar. Você nunca procurou saber mais sobre sua mãe biológica? Lúcia deu de ombros, mas seus olhos revelavam uma dor antiga. Maria Helena sempre foi minha verdadeira mãe. Ela me disse que minha mãe biológica havia morrido pouco depois de me entregar. Guilherme sentiu o chão sumir sob seus pés. As datas, a semelhança. Tudo começava a formar um quadro que ele não estava preparado para enfrentar. Posso usar seu banheiro? Pediu, precisando de um momento para se recompor. No pequeno banheiro, Guilherme jogou água no rosto e encarou sua imagem no espelho. Suas mãos tremiam. É impossível, pensou, mas a matemática era simples. Se Lúcia tinha 25 anos e Helena havia desaparecido há quase 26, sua Helena havia sumido misteriosamente. Depois que seu pai descobriu o relacionamento e a gravidez, Guilherme procurou por ela desesperadamente, mas todos diziam que ela havia partido por vontade própria, deixando apenas um bilhete vago sobre não poderem ficar juntos. Ele nunca acreditou completamente naquela história. Ao voltar para a sala, encontrou Lúcia guardando o contrato em uma pasta. Vou ler com calma e te dou uma resposta amanhã, disse ela, ainda observando-o com curiosidade. Tem certeza que está bem? Sim. Desculpe pelo momento estranho. Essa foto me trouxe lembranças. Júlia entrou correndo na sala, interrompendo o momento. Mamãe, posso mostrar meus desenhos para o tio Guilherme? O tio Guilherme pegou o Guilherme desprevenido. Ele sorriu para a menina. Claro que pode. Adoro desenhos. Enquanto Júlia mostrava orgulhosamente suas criações, Guilherme não conseguia afastar o pensamento. Seria possível que essa criança doce e sua mãe batalhadora tivessem uma conexão com seu passado? Com Helena, seu primeiro e verdadeiro amor. Ao se despedir, Guilherme tomou uma decisão. Precisava descobrir a verdade. No carro, ligou para um número que raramente usava. Ricardo, Guilherme Mendes. Preciso que me indique o melhor detetive particular de São Paulo. É um assunto delicado e pessoal. 2 horas depois, em seu escritório na cobertura do edifício Mendes, Guilherme recebia Marcos Vieira, um ex-policial com recomendações impecáveis. Quero discrição absoluta, enfatizou Guilherme, entregando uma pasta com as poucas informações que tinha. O senhor pode confiar em mim, garantiu Vieira. Qual é exatamente o objetivo da investigação? Guilherme respirou fundo. Quero descobrir tudo sobre a adoção de Lúcia Oliveira e sua possível conexão com Helena Rodrigues, que desapareceu há 25 anos. E, principalmente, quero saber se Maria Helena Oliveira, a mãe adotiva falecida, tinha alguma relação com minha Helena. O detetive assentiu fazendo anotações. Acredita que essa moça, Lúcia, possa ser minha filha, Guilherme completou, verbalizando pela primeira vez o pensamento que o atormentava. É o que pretendo descobrir.
No caminho de volta para casa, Guilherme foi assaltado por memórias, Helena rindo enquanto corriam da chuva. Helena lendo poemas para ele em tardes preguiçosas. Helena chorando ao contar sobre a gravidez, com medo da reação dele, e o alívio em seu rosto quando ele propôs fugirem juntos. E depois, o desaparecimento súbito, o bilhete escrito à mão que jamais acreditou ser dela, as portas fechadas e as explicações vagas. A depressão que se seguiu, da qual nunca se recuperou completamente, o casamento arranjado pelo pai com a filha de um sócio, o divórcio inevitável após anos de uma união vazia, a solidão das noites em uma mansão grande demais para um homem só. Em casa, Dona Socorro o aguardava com um chá. O senhor parece abatido. Aconteceu alguma coisa? Guilherme a olhou com atenção. Socorro estava com a família desde antes de ele nascer. Teria ela sabido de algo sobre Helena? Socorro, você se lembra da Helena, a filha da Dona Cida que trabalhava na cozinha há muitos anos? A xícara tremeu levemente nas mãos da governanta. Claro que lembro, menino. Por quê? Hoje vi uma foto de alguém que se parecia muito com ela. Dona Socorro colocou a xícara na mesa com cuidado estudado. O passado às vezes volta quando menos esperamos, disse enigmaticamente. Mas nem sempre da forma como imaginamos. Antes que pudesse insistir no assunto, o telefone tocou. Era André, seu meio-irmão. Guilherme, papai está perguntando por você. Acho que deveríamos discutir o futuro da empresa, considerando o estado dele. Não é o momento, André, respondeu friamente. Tenho assuntos pessoais para resolver. Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido por uma risada seca. Assuntos pessoais ou uma certa garçonete e sua filha doente? Guilherme sentiu o sangue gelar. Como você sabe disso? Eu sei de tudo, irmão. Sempre soube. E te aconselho a não mexer em certas feridas do passado. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. A ligação foi encerrada, deixando Guilherme com uma certeza perturbadora. André sabia muito mais do que deveria sobre Helena, e possivelmente sobre Lúcia. A questão era, o que mais seu irmão escondia? 3 dias após sua visita ao apartamento de Lúcia, Guilherme recebia o primeiro relatório preliminar do detetive Vieira. As informações eram escassas, mas intrigantes. Maria Helena Oliveira adotou Lúcia oficialmente quando ela tinha apenas 3 semanas de vida, explicou Vieira, mostrando cópias dos documentos. O processo foi surpreendentemente rápido para os padrões brasileiros. Geralmente, adoções demoram anos. Como isso foi possível? Perguntou Guilherme, inclinando-se sobre os papéis. Exatamente o que me perguntei, respondeu o detetive. Pelo que consegui apurar, houve interferência de alguém influente. Os documentos mencionam um acordo privado entre as partes, algo bastante incomum, e sobre a mãe biológica. Aí está o problema. Os registros foram selados e parte deles parece ter sido alterada posteriormente. Só consegui o nome, Helena Batista, mas suspeito fortemente que seja um nome falso. Guilherme sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Helena era próximo demais de Helena para ser coincidência. Preciso de mais. Não importa o custo ou o tempo necessário. Estou seguindo algumas pistas sobre Maria Helena Oliveira. Ela era professora primária, vivia modestamente, mas tinha uma conta bancária que recebia depósitos regulares de uma offshore nas Ilhas Cayman. Não eram valores enormes, mas constantes. Alguém pagava para ela manter Lúcia, concluiu Guilherme, sentindo a raiva crescer. Tudo indica que sim. Outra coisa interessante. O acidente que a matou há 3 anos. As circunstâncias são suspeitas. Testemunhas relataram que o carro dela parecia ter sido forçado para fora da estrada. Guilherme se levantou, caminhando até a janela de seu escritório. A vista panorâmica de São Paulo, normalmente um motivo de orgulho, parecia agora um labirinto de segredos. Continue investigando, e Vieira. Tenha cuidado. Algo me diz que estamos mexendo com forças perigosas. Depois que o detetive saiu, Guilherme ficou contemplando a fotocópia do registro de adoção de Lúcia. A data coincidia perfeitamente com o desaparecimento de Helena. Ele já não tinha dúvidas de que havia uma conexão, mas precisava de provas concretas antes de falar com Lúcia. Seu telefone tocou. Era ela. Guilherme, é sobre o contrato. Eu aceito, mas tenho algumas condições. Ele sorriu.
Essa determinação era algo que admirava nela. Estou ouvindo. Quero flexibilidade para cuidar da Júlia e continuar meus estudos. E quero começar como todos os outros funcionários, sem privilégios. Justo. Quando pode começar? Segunda-feira está bom? Perfeito. Mandarei um carro para buscá-las. Não precisa, eu. Por favor, Lúcia. Interrompeu ele gentilmente. É no caminho. E a Júlia precisa conservar energias. Houve um breve silêncio, seguido por um suspiro de aceitação. Tudo bem, obrigada, Guilherme. Após desligar, Guilherme tomou outra decisão difícil. Era hora de visitar seu pai. A mansão da família Mendes no Morumbi permanecia praticamente idêntica a quando Guilherme era criança. Os mesmos jardins impecáveis, as mesmas estátuas imponentes, o mesmo ar de riqueza ostensiva que sempre o fizera se sentir sufocado. André o recebeu na entrada com um sorriso que não alcançava os olhos. Que surpresa agradável, irmão. Papai vai ficar feliz em te ver. Duvido muito, respondeu Guilherme secamente. Onde ele está? No solário, como sempre. Acompanho você. Caminharam em silêncio pelos corredores luxuosos. A tensão entre os meio-irmãos era quase palpável. Nunca haviam sido próximos. Com a diferença de 7 anos e as claras preferências de Roberto Mendes pesando na relação, Roberto estava em sua cadeira de rodas, olhando fixamente para o jardim. Aos 78 anos, o derrame havia deixado metade de seu rosto paralisado e seu corpo frágil, mas seus olhos ainda mantinham aquela intensidade intimidadora. Pai, cumprimentou Guilherme, colocando-se à sua frente. O idoso moveu levemente a cabeça em reconhecimento. Vou deixá-los a sós, disse André, saindo discretamente, quando ficaram sozinhos. Guilherme puxou uma cadeira para ficar de frente ao pai. Preciso te perguntar sobre Helena Rodrigues. Os olhos do velho se arregalaram levemente, mesmo com a paralisia facial. Era possível perceber sua perturbação. Eu sei que você interferiu no nosso relacionamento. Sei que fez algo quando descobriu sobre a gravidez. O que aconteceu com ela, pai? Roberto tentou falar, mas apenas sons ininteligíveis saíram de sua boca distorcida. Com a mão boa, fez um gesto trêmulo em direção a um bloco de notas próximo. Guilherme o alcançou e o colocou no colo do pai junto com uma caneta. Com dificuldade, Roberto escreveu em letras irregulares. Por que agora? Porque encontrei alguém que pode ser minha filha com Helena. E quero a verdade depois de 25 anos de mentiras. O velho ficou imóvel por alguns instantes, apenas encarando o filho. Então, escreveu com dificuldade. Pergunte ao André. Guilherme sentiu como se tivesse levado um soco. André, o que ele tem a ver com isso? Ele era apenas um adolescente na época. Roberto fechou os olhos, como se o esforço de se comunicar fosse demais. Quando os abriu novamente, havia algo próximo de arrependimento neles. Sinto muito. Guilherme sentiu a raiva crescer. Sentir muito não é suficiente. O que vocês fizeram com ela, com minha filha? O idoso tremeu visivelmente diante da explosão do filho, com a mão vacilante. Escreveu mais algumas palavras. Não foi como você pensa. Eu quis proteger. A porta se abriu antes que pudesse terminar. André entrou com expressão preocupada. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando do pai agitado para o irmão furioso. Papai não pode se excitar assim, você sabe disso. Estamos tendo uma conversa que deveria ter acontecido há 25 anos, respondeu Guilherme. Sem desviar os olhos do pai, sobre Helena, o rosto de André endureceu. Acho melhor você ir embora. O médico foi bem claro sobre não perturbar papai com assuntos estressantes. Que conveniente, não. Manter todos os segredos bem guardados enquanto ele não pode falar. Não sei do que você está falando. Ele acabou de me dizer para perguntar a você. Guilherme apontou para o bloco de notas. O que você sabe sobre o desaparecimento de Helena, André? O mais novo pegou o bloco e o amassou com força. Papai está confuso. O derrame afetou sua memória. Guilherme deu um passo em direção ao irmão. Você tinha 17 anos quando Helena desapareceu. O que você fez? Um enfermeiro entrou rapidamente, atraído pela agitação. Os senhores precisam se acalmar, o senhor. Roberto não pode passar por isso. Guilherme recuou a contragosto, vendo o pai ser levado pelo enfermeiro. Na porta, Roberto virou a cabeça com esforço.
seus olhos encontrando os de Guilherme com uma súplica silenciosa que ele não conseguiu decifrar. Quando ficaram sozinhos, André recuperou a compostura. Por que está desenterrando isso agora? Helena foi embora porque quis. Ela não te amava o suficiente para ficar. Mentira. Helena nunca iria embora por vontade própria, especialmente grávida. E agora encontrei Lúcia, que tem exatamente a idade que minha filha teria. André empalideceu visivelmente. Lúcia, a garçonete. Você está delirando, irmão. Está vendo fantasmas onde não existem. Vou descobrir a verdade, André. E se você ou papai fizeram algo para separar Helena de mim e tirar minha filha? Chega, cortou André. Saia da casa do nosso pai antes que diga algo de que se arrependa. Guilherme se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Uma última coisa. Fique longe de Lúcia e da filha dela. Se algo acontecer com qualquer uma das duas, você vai responder pessoalmente a mim. Enquanto dirigia de volta para casa, Guilherme não conseguia afastar as palavras do pai da mente. Pergunte ao André o que seu meio-irmão, então apenas um adolescente, poderia ter feito. Que papel ele teve no desaparecimento de Helena, em casa? Encontrou Dona Socorro esperando-o com uma expressão preocupada. O senhor foi ver seu pai. Sim, e foi perturbador, para dizer o mínimo. Dona Socorro apertou as mãos, visivelmente nervosa. Senhor Guilherme, há algo que preciso lhe dizer. Algo que guardo há muitos anos. O coração de Guilherme acelerou. Sobre Helena. A idosa assentiu lentamente, lágrimas formando-se em seus olhos. Foi eu quem a ajudou a entregar o bebê para a adoção, sua filha, senhor Guilherme. Foi a última coisa que prometi a Helena antes que ela. Antes que ela o quê? Guilherme segurou os ombros da governanta. Onde ela está, Socorro? O que aconteceu com ela? Dona Socorro desviou o olhar, incapaz de enfrentar a dor nos olhos de seu patrão. Eu jurei nunca contar. Fiz um juramento. Socorro, por favor, preciso saber. A governanta respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. Não posso contar tudo agora, não é seguro. Mas posso dizer uma coisa. Lúcia é sua filha. E encontrá-la não foi coincidência. Guilherme a encarou atônito. Como assim? Você sabia desde o começo? Fui eu quem sugeriu aquele restaurante para o motorista, quando ele perguntou onde você poderia esperar naquele dia. Venho acompanhando Lúcia à distância por anos, desde que Maria Helena a adotou. Por que não me contou antes? Porque prometi a Helena que deixaria você seguir sua vida. Ela acreditava que era o melhor para todos. Acreditava então ela? O telefone de Guilherme tocou, interrompendo o momento. Era o detetive Vieira. Senhor Mendes, descobri algo importante. É sobre André. Ele tem visitado regularmente uma pequena cidade no litoral nordestino. E adivinhe quem mora lá? Uma professora primária chamada Catarina Santos, que se mudou para lá há exatamente 25 anos. Guilherme sentiu o mundo girar ao seu redor. Catarina Santos. Consegui uma foto dela. Continuou Vieira. Vou enviar agora por e-mail. Mas, senhor Mendes, tenho certeza que é ela, a sua Helena. Guilherme observava a foto no tablet com mãos trêmulas. Era ela, sem sombra de dúvida. Mais velha, com traços que o tempo havia suavizado e endurecido ao mesmo tempo. Cabelos mais curtos, mas inconfundivelmente Helena. Seus olhos, mesmo na fotografia, ainda transmitiam aquela mistura única de força e sonho que o havia conquistado há tantos anos. Catarina Santos, murmurou, acariciando a imagem digital como se pudesse senti-la. Por que esse nome? Dona Socorro, sentada à sua frente na sala de estar da mansão, parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas, depois da ligação do detetive. Guilherme a pressionara por respostas até que ela finalmente concordou em contar o que sabia. Não, era o nome da avó dela, respondeu a governanta. Helena sempre dizia que se pudesse recomeçar a vida, usaria esse nome em homenagem à única pessoa que realmente a amou na infância. Guilherme fechou os olhos, sendo invadido por memórias. Helena deitada na grama do parque, contando histórias sobre a avó. Única luz em uma infância difícil com pais ausentes. Como pudera esquecer esse detalhe? Como isso tudo aconteceu, Socorro? E por que André está envolvido? A senhora respirou fundo, finalmente pronta para compartilhar o peso que carregara por décadas. Quando seu pai descobriu sobre a gravidez, ficou furioso,
Ameaçou deserdá-lo, destruir seu futuro na empresa. Mas isso o senhor já sabe. O que não sabe é que André, que sempre viveu à sua sombra, viu ali uma oportunidade. Oportunidade. A voz de Guilherme endureceu. Ele sempre foi, perturbado em relação a Helena. Tinha uma fixação por ela desde que começou a trabalhar aqui. Quando soube da gravidez, sugeriu ao seu pai que separasse vocês, mas mantendo a criança na família, propôs um plano para convencer Helena que você a havia rejeitado. Guilherme sentiu náuseas. A ideia de que seu próprio irmão e seu pai haviam conspirado contra ele. E Helena era dolorosa demais. Eles forjaram uma carta, supostamente escrita por você, rejeitando Helena e a criança. Continuou Socorro, com a voz embargada. Depois, ofereceram dinheiro para que ela fosse embora. Helena recusou, é claro. Estava determinada a encontrá-lo, contar a verdade. Foi então que... Ela hesitou, as mãos velhas tremendo. Então o quê? Socorro, pressionou Guilherme. André organizou um falso sequestro. A ideia era assustá-la para que deixasse a cidade, mas algo deu errado. O carro em que a levavam sofreu um acidente. Helena bateu a cabeça, perdeu parte da memória. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da governanta. Quando a encontraram, ela estava desorientada, não lembrava detalhes de sua vida. André aproveitou essa confusão para alimentar a mentira. Disse que você havia concordado em entregar a criança para a adoção em troca de sua posição na empresa. Mostrou documentos falsos, testemunhas compradas. Guilherme se levantou, incapaz de conter a fúria e a dor. E a minha filha, como Lúcia acabou com Maria Helena, fui eu quem arranjou isso, confessou Socorro. Quando Helena entrou em trabalho de parto, ainda confusa e abalada, me procurou, eu ajudei no parto, aqui mesmo nesta casa. Enquanto seu pai e André estavam viajando, Helena me implorou para encontrar um lar seguro para o bebê, longe dos Mendes. E você conhecia Maria Helena. Era minha prima distante. Não podia ter filhos e sonhava em adotar. Dei o bebê a ela com a condição de que jamais revelasse a verdadeira origem da criança. Guilherme cobriu o rosto com as mãos, tentando processar tudo aquilo. E depois, o que aconteceu com Helena? André a levou para o Nordeste, estabeleceu-a como professora primária, visitava-a regularmente, fingindo ser um amigo solidário. O acidente afetou permanentemente sua memória. Ela tinha flashes do passado, mas nada concreto. André alimentou a versão que lhe convinha, que você a havia abandonado por dinheiro e poder. O tablet na mão de Guilherme tremia com a força de seu aperto. Por que não me contou antes, Socorro? Por todos esses anos. A idosa baixou a cabeça. No começo, foi medo. Seu pai e André ameaçaram Helena e a criança se eu falasse algo. Depois, quando seu pai adoeceu, achei que era tarde demais, que só traria mais dor. Até que vi Lúcia trabalhando naquele restaurante e soube que era um sinal. Guilherme olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Seu cérebro trabalhava freneticamente, organizando informações, planejando os próximos passos. Vou encontrá-la. Vou trazer a Helena de volta e contar a verdade a Lúcia. Tenha cuidado, alertou Socorro. André não vai desistir facilmente. O que fez não tem perdão. E ele sabe disso. Por que ele fez tudo isso? Por que essa obsessão com Helena? Acho que começou como inveja de você, desde criança. André viveu à sua sombra. Seu pai sempre deixou claro quem era o favorito. Quando viu Helena, tão bonita e gentil, apaixonada por você, algo nele quebrou. A obsessão cresceu com o tempo. Agora, ele a visita como se fosse um salvador. O único amigo que nunca a abandonou. Guilherme se sentiu enjoado com a ideia. E o acidente de Maria Helena? Você acha que... Socorro assentiu tristemente. Tenho quase certeza. Ela começou a fazer perguntas, investigar o passado de Lúcia mais a fundo, pouco antes do acidente. Me procurou, dizendo que havia descoberto algo perturbador sobre a adoção. A campainha tocou, assustando ambos pelo interfone. A voz do detetive Vieira soou urgente. Senhor Mendes, preciso falar com o senhor imediatamente. É sobre seu irmão. Minutos depois, Vieira mostrava mais documentos a Guilherme. André está agindo rápido. Reservou passagens para o Nordeste amanhã cedo.
e transferiu uma quantia considerável para uma conta no exterior. Parece que está planejando algum movimento drástico. Ele percebeu que estamos investigando, concluiu Guilherme. Preciso chegar até Helena antes dele. Também descobri algo sobre Lúcia, continuou o detetive. O plano de saúde que cobre a cirurgia de Júlia foi cancelado hoje à tarde. Alguém interferiu diretamente com a seguradora. André. Guilherme pegou o telefone imediatamente. Vou ligar para Lúcia, avisá-la. A ligação foi direto para a caixa postal. 1, 2, 3 tentativas. Nada. Algo está errado, disse Guilherme, já pegando suas chaves. Vieira, vá até o apartamento de Lúcia agora. Vou resolver a questão do plano de saúde pessoalmente. Enquanto isso, no pequeno apartamento no Tucuruvi, Lúcia tentava acalmar Júlia, que chorava com dores no peito. Calma, meu amor. Vai passar, dizia. Mesmo sabendo que a situação estava se agravando, seu celular estava sem bateria, e ela aguardava ansiosamente o retorno do vizinho que havia ido buscar o remédio na farmácia 24 horas. Tinha tentado ligar para o hospital antes do celular descarregar, apenas para descobrir que o plano havia sido cancelado por irregularidades administrativas. Uma batida forte na porta a assustou. Quem é? Perguntou cautelosa. Lúcia, sou André Mendes, irmão de Guilherme. Ela entreabriu a porta, mantendo a corrente de segurança. Um homem de meia idade, bem vestido, com olhos surpreendentemente frios apesar do sorriso cordial, aguardava no corredor. Guilherme me contou sobre o problema com o plano de saúde de Júlia, disse ele. Vim pessoalmente resolver isso. Tenho um carro esperando para levá-las ao hospital. Lúcia hesitou. Algo no olhar daquele homem a incomodava profundamente. Obrigada, mas já estamos resolvendo. Vou esperar Guilherme. Guilherme está ocupado com uma emergência na empresa. Interrompeu André, seu sorriso vacilando. Ele me pediu especificamente para ajudá-las. A pequena Júlia não parece bem, pelo som da tosse, como se confirmasse suas palavras. Júlia teve outro acesso de tosse no quarto. Lúcia olhou para trás, preocupada, seu instinto materno lutando contra a desconfiança. É realmente urgente, Lúcia, insistiu André. A cirurgia de Júlia foi remarcada para amanhã, em uma clínica privada. Guilherme conseguiu tudo. Mas vocês precisam fazer exames pré-operatórios esta noite. Relutantemente, Lúcia removeu a corrente, a preocupação com a filha falando mais alto que seu instinto. Vou pegar nossas coisas enquanto ela voltava para o quarto. Não viu o sorriso de satisfação que se formou no rosto de André. Excelente, murmurou ele para si mesmo. Muito em breve. Este capítulo estará encerrado para sempre. No telefone, digitou rapidamente uma mensagem. Pacote seguro, procedendo conforme planejado. Certifique-se que nosso amigo comum esteja muito ocupado nas próximas 24 horas. A quilômetros dali, na mansão dos Mendes, Roberto encarava a porta fechada de seu quarto, os olhos cheios de um arrependimento tardio. Com esforço doloroso, escreveu em seu bloco: Perdão, filho. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto parcialmente paralisado, enquanto rasgava a página, sabendo que era tarde demais. A estrada que cortava a Serra do Mar estava perigosamente escorregadia devido à chuva fina que caía incessantemente. Guilherme dirigia seu próprio carro, um SUV de luxo, em alta velocidade. O detetive Vieira havia confirmado suas suspeitas. O apartamento de Lúcia estava vazio, e vizinhos relataram tê-la visto saindo com a filha, acompanhada de um homem de terno. André, o que você está planejando? Murmurou Guilherme para si mesmo. Enquanto pressionava o acelerador ainda mais, o rastreador que havia instalado discretamente no celular de Lúcia, quando configurou seu novo número da empresa, mostrava o sinal movendo-se pela rodovia em direção ao litoral, a mesma rota que levava à pequena cidade onde Helena, agora Catarina, vivia. Seu celular tocou. Era Dona Socorro. O senhor precisa ter cuidado. André não está sozinho nisso. Acabei de ver o chefe de segurança da empresa saindo da mansão com vários homens. Eles sabem que estou indo atrás dele. Não tenho certeza, mas algo está acontecendo. Seu pai está extremamente agitado, tentando comunicar algo. E encontrei isso na mesa de André. Isso o quê? Uma passagem só de ida para o exterior. 3, na verdade, no nome dele, de Catarina Santos. E Júlia Oliveira. Guilherme sentiu o sangue gelar. Ele está planejando fugir com Helena e a neta, sem Lúcia. Tenho medo do que ele possa fazer com Lúcia.
Senhor, ela é a única prova viva de tudo. As palavras de socorro confirmaram o pior dos temores de Guilherme. Estou tentando alcançá-los antes que cheguem ao litoral. Ligue para a polícia. Diga que suspeitamos de um sequestro. Já tentei. Eles precisam de mais provas. Um empresário respeitado como André Mendes levando uma mãe e filha para um tratamento médico não configura crime aos olhos deles. Guilherme praguejou baixinho. As conexões de André com a autoridade sempre haviam sido seu ponto forte nos negócios. Ele próprio nunca se interessara por esse tipo de networking. Continue tentando. E socorro, obrigado por finalmente me contar a verdade. A chamada encerrou e Guilherme concentrou-se na estrada cada vez mais perigosa. A chuva intensificava-se, transformando a pista em um espelho d'água. Ele já podia ver, a alguns quilômetros, as luzes traseiras de um carro que parecia ser o de André. Acelerou mais, determinado a alcançá-los antes do trecho de curvas fechadas que se aproximava. Foi quando notou algo estranho. O carro parecia não responder corretamente. Os freios estavam diferentes. Tentou desacelerar para uma curva, mas o pedal foi ao chão sem oferecer resistência. Não, 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 gritou, bombeando o pedal freneticamente. Nada. Os freios não respondiam. Ele estava em um projétil de 2 toneladas descendo a serra a mais de 120 km/h sem controle. Com o coração disparado, Guilherme tentou usar o freio de mão, que ofereceu alguma resistência, mas não o suficiente. O carro derrapou, rodopiando na pista molhada, num reflexo desesperado. Ele girou o volante na direção da encosta, preferindo colidir com a montanha a cair no precipício do outro lado. O impacto foi brutal. Metal retorcido, vidros estilhaçados, o airbag explodindo em seu rosto. Depois, escuridão. Lúcia sabia que algo estava errado. O carro não seguia para nenhum hospital de São Paulo, mas sim para a rodovia que levava ao litoral. Onde estamos indo? Perguntou, segurando Júlia adormecida em seus braços no banco traseiro. Mudança de planos, respondeu André secamente. A clínica fica no litoral. Melhor infraestrutura. No litoral? Isso não faz sentido. Por que Guilherme não me avisou? André ajustou o retrovisor, fixando seus olhos frios nos dela. Você faz muitas perguntas, Lúcia. Igualzinha à sua mãe. O sangue de Lúcia gelou nas veias. Como assim? Você conheceu minha mãe? Um sorriso sinistro se formou nos lábios de André. Melhor do que qualquer pessoa. Melhor até que seu pai. Meu pai. Lúcia apertou Júlia contra o peito, subitamente consciente do perigo em que estavam. Do que você está falando? De Guilherme, é claro. Seu querido pai, que nunca soube de sua existência porque eu garanti que assim fosse. O mundo pareceu girar ao redor de Lúcia. As palavras de André não faziam sentido e, ao mesmo tempo, explicavam o inexplicável sentimento de conexão que sentira com Guilherme desde o primeiro encontro. Você está mentindo, sussurrou. Embora soubesse no fundo que ele dizia a verdade, por que mentiria agora? André riu, um som sem alegria. O jogo acabou, Lúcia. Depois de 25 anos mantendo Helena longe de Guilherme, mantendo você escondida, seu querido tio Guilherme finalmente conectou os pontos. Estamos simplesmente... Acelerando o desfecho, Lúcia olhou pela janela, desesperada. Estavam em alta velocidade na rodovia, sem chance de fuga. O que vai fazer conosco? Com você? Nada agradável. Receio com a pequena Júlia. Bem, ela terá uma vida confortável com a avó no exterior, longe desse passado complicado. Minha avó, Helena, ou Catarina, como ela se chama agora. Sua mãe biológica, a única mulher que já amei de verdade. A mente de Lúcia trabalhava freneticamente, tentando processar as revelações. Helena, a mulher da foto que Guilherme reconheceu. Perspicaz. Sim, aquela era sua mãe adotiva, Maria Helena. Prima da governanta dos Mendes, o nome não foi coincidência. Socorro a escolheu justamente por isso. Por que está me contando tudo isso agora? O sorriso de André desapareceu. Porque não importa mais. Seu pai provavelmente já está morto a esta altura. Lúcia sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O que você fez? O mesmo que fiz com sua mãe adotiva quando ela começou a fazer perguntas demais. Uma pena que os freios falhem em estradas como essa. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lúcia enquanto abraçava Júlia com força.
Sua mente procurava desesperadamente uma saída, uma forma de proteger sua filha. Onde estamos indo exatamente? Perguntou, tentando ganhar tempo. Para um reencontro familiar. Sua mãe está ansiosa para conhecer a neta que nunca soube que tinha. Ela sabe sobre mim. Não exatamente. Ainda acredita que a filha que teve com Guilherme morreu logo após o nascimento, uma triste história que venho contando há anos. O celular de André tocou. Ele atendeu pelo sistema Bluetooth do carro. Sim, está feito, disse uma voz masculina. O carro dele saiu da estrada na curva do quilômetro 45. Não há como ter sobrevivido. Excelente. Continue monitorando a área. Quero certeza absoluta. Lúcia sufocou um grito, cobrindo a boca com a mão. Guilherme, morto. A pessoa que poderia salvá-las. O pai que acabara de descobrir. Havia partido antes mesmo que pudesse conhecê-lo de verdade. Por que tanto ódio? Perguntou quando André desligou. Por que destruir tantas vidas? André a encarou pelo retrovisor, seus olhos revelando uma obsessão doentia. Amor, Lúcia. O mais puro e devastador amor. Desde que vi Helena pela primeira vez, soube que ela deveria ser minha, não de Guilherme, que já tinha tudo. A atenção do meu pai, a empresa, o futuro brilhante. Quando descobri sobre a gravidez, vi minha chance. Convenci meu pai que um escândalo arruinaria a reputação da família. O plano era apenas separar os dois, mas então percebi que poderia ter Helena só para mim. Você é doente, sussurrou Lúcia horrorizada. Prefiro o termo determinado. E funcionou. Não, por 25 anos. Helena foi minha amiga, minha confidente. Ela confia em mim mais do que jamais confiou em alguém. Sem as memórias completas, aceitou a versão que criei, que Guilherme a trocou por dinheiro e poder, que eu fui o único que a ajudou quando todos viraram as costas. Júlia se mexeu no colo de Lúcia, abrindo os olhos sonolentamente. Mamãe, onde estamos? Shhh, está tudo bem, meu amor, respondeu Lúcia, forçando um sorriso. Estamos indo ver um médico especial. O telefone de André tocou novamente. Desta vez, ele atendeu rapidamente, sem usar o Bluetooth. O que Lúcia ouviu a seguir fez seu coração saltar no peito. Como assim? Não encontraram o corpo? André gritou. Vasculhem a área inteira. Ele não pode ter sobrevivido. Quando desligou, seu rosto estava contorcido de raiva. Parece que seu pai é mais resistente do que imaginei. Uma centelha de esperança acendeu no peito de Lúcia. Guilherme estava vivo. De alguma forma, ele havia sobrevivido. André acelerou ainda mais, tomando curvas fechadas com perigosa imprudência. O ódio emanava dele em ondas quase palpáveis. Preciso terminar isso hoje. Já esperei tempo demais. Lúcia apertou Júlia contra si, sussurrando em seu ouvido. Seja forte, meu amor. Seja forte como sua avó. Enquanto isso, em uma ambulância que subia a serra em alta velocidade, Guilherme recobrava a consciência intermitentemente. Seu corpo estava machucado, um corte profundo na testa, possivelmente costelas quebradas, mas estava vivo. Helena, murmurou, antes de perder a consciência novamente. Lúcia, estou indo. O paramédico olhou para seu colega. Ele vai conseguir, com sorte. O motorista que o encontrou disse que foi um milagre. O carro está completamente destruído. A ambulância seguia em direção a São Paulo, enquanto o carro de André avançava no sentido contrário, levando Lúcia e Júlia para um destino incerto. 2 veículos, 2 direções, 2 histórias de uma mesma família despedaçada pelo ódio e obsessão de um homem. O sol nascia timidamente em Praia das Conchas. Uma pequena cidade litorânea do Nordeste brasileiro, com menos de 20 mil habitantes, o lugar preservava um ar de simplicidade que contrastava com a agitação de São Paulo. Casas coloridas, ruas de paralelepípedos e uma pracinha central, onde todos se conheciam pelo nome, na Rua das Amendoeiras, número 37. Uma casa azul de janelas brancas se destacava pelo jardim bem cuidado. Ali morava Catarina Santos, professora da escola municipal, querida por todos pela gentileza e pelo sorriso fácil, embora levemente melancólico. Naquela manhã, Catarina regava suas plantas quando o telefone tocou. Atendeu distraidamente, imaginando ser algum pai de aluno. Catarina? A voz de André soou estranhamente tensa. Preciso que arrume uma mala.
Estou chegando em 1 hora. André, o que aconteceu? Perguntou, confusa com a urgência. Encontrei sua filha, Cat. Ela está viva. O regador caiu de sua mão, derramando água pelo chão da varanda. O que mais você disse? Eu sei o que disse. Foi um erro. Explicarei tudo pessoalmente. Prepare-se para conhecê-la. E sua neta? A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Catarina paralisada, tentando processar o que acabara de ouvir. Sua filha, viva. E uma neta? Suas pernas fraquejaram, obrigando-a a se sentar no banco da varanda. Fragmentos de memória emergiram como sempre acontecia quando o assunto era seu passado em São Paulo. Flashes desconexos. Um rosto jovem e amoroso. Um jardim onde risos eram trocados. Mãos entrelaçadas em promessas. E depois, a escuridão, a dor, a sensação de abandono. Sua memória nunca se recuperara completamente após o acidente. Os médicos chamavam de amnésia traumática. Ela chamava de bênção e maldição, pois ao mesmo tempo que a protegera da dor completa, também a privara de sua história. O que sabia de seu passado vinha principalmente de André. Seu único elo com a vida anterior. Ele lhe contara sobre Guilherme, o homem que a abandonara quando engravidou, escolhendo a fortuna da família em vez do amor deles. Contara sobre o bebê que, segundo ele, não sobrevivera ao parto difícil, sobre como a ajudara a recomeçar longe daquelas memórias dolorosas. Por 25 anos, André fora seu porto seguro, seu confidente, visitando-a regularmente, trazendo notícias do mundo que deixara para trás, garantindo sua sobrevivência financeira. Agora, esse mesmo André dizia que sua filha estava viva. Por que mentira antes? E por que a verdade agora? Catarina levantou-se, determinada, se havia uma chance, por menor que fosse, de que sua filha estivesse viva. Ela precisava se preparar para esse encontro. Entrou em casa e começou a arrumar uma pequena mala, enquanto tentava organizar os pensamentos tumultuados, a 200 quilômetros dali, no Hospital São Lucas, em São Paulo. Guilherme abria os olhos lentamente. As luzes fluorescentes o cegaram momentaneamente. Sentiu uma dor aguda nas costelas ao tentar se mover. Fique quieto, disse uma voz familiar. Era Dona Socorro, sentada ao lado de sua cama. Você teve muita sorte. 3 costelas quebradas, um corte profundo na testa que precisou de pontos, e diversos hematomas, mas está vivo. Lúcia, Júlia, murmurou com a garganta seca. A expressão de Socorro se fechou. André as levou. O detetive Vieira está tentando rastreá-los, mas perdemos o sinal do celular de Lúcia próximo a Santos. Guilherme tentou se levantar, mas a dor o fez recuar. Ele está levando-as para Helena. Tenho que impedir. Não vai a lugar nenhum nesse estado, interrompeu Socorro firmemente. Os médicos dizem que é um milagre você estar vivo. Os freios do seu carro foram completamente sabotados. Quanto tempo fiquei inconsciente? Quase 12 horas. É manhã agora. Guilherme fechou os olhos, pensando rapidamente. Preciso de um telefone. E chame Vieira aqui imediatamente. Socorro entregou-lhe um celular e saiu para buscar o detetive. Guilherme discou um número que raramente usava. Carlos. Guilherme Mendes. Preciso do jato particular pronto em 1 hora, sim. Sei que é arriscado, não posso esperar autorização médica. Preparem tudo. Quando desligou, Vieira já entrava no quarto, acompanhado de Socorro. Senhor Mendes, o senhor não deveria... Não temos tempo para isso, cortou Guilherme. O que descobriu? Vieira hesitou antes de responder. Seu irmão reservou um voo particular para esta tarde. Destino, Caribe. 3 passagens. Ele vai tirá-las do país onde está meu pai. Na mansão, sob cuidados médicos intensivos. Aparentemente teve outro episódio após saber de seu acidente. Guilherme assentiu, tentando ignorar a pontada de preocupação pelo pai, apesar de tudo. E a polícia, sua denúncia de sequestro foi finalmente registrada, mas sem provas concretas. Chega de esperar pela justiça. Guilherme interrompeu, removendo o acesso do soro de seu braço com um movimento brusco. Vou buscar minha família pessoalmente. Nem Socorro nem Vieira tentaram impedi-lo. Havia uma determinação em seus olhos que tornava qualquer argumento inútil. O carro de André entrou na pequena cidade litorânea pouco depois do meio-dia.
Lúcia olhava pela janela, tentando memorizar cada detalhe, buscando qualquer oportunidade de fuga. Júlia dormia em seu colo, exausta após a longa viagem. Chegamos, anunciou André, estacionando em frente à Casa Azul. Comporte-se e nada acontecerá com sua filha. A ameaça velada fez Lúcia apertar Júlia ainda mais contra si. Por que está fazendo isso? Por que não nos mata logo de uma vez? André sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Porque preciso de você para convencer Helena a vir comigo. Ela pode ter dúvidas sobre deixar tudo para trás, mas não hesitará se for para proteger a filha e a neta que acabou de descobrir. A porta da casa se abriu e uma mulher apareceu na varanda. Lúcia sentiu seu coração falhar uma batida. Era como olhar em um espelho do futuro. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, embora mais maduro, marcado pelo tempo e por uma tristeza indefinível. Minha mãe, sussurrou, incapaz de conter as lágrimas. André saiu do carro e caminhou até Helena. Abraçando-a brevemente, conversaram em voz baixa por alguns segundos, antes de ele se virar e fazer sinal para Lúcia descer do carro, com Júlia nos braços, ainda adormecida. Lúcia caminhou até a varanda. O tempo parecia ter desacelerado. Cada passo era como atravessar décadas de separação, mentiras e dor. Helena. André sorria triunfante. Esta é Lúcia, sua filha, e esta pequena é Júlia, sua neta. Helena levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo livremente. Minha filha, mas você disse. Foi necessário. Para protegê-la, interrompeu André rapidamente. Guilherme queria tomá-la de você, colocá-la para adoção. Consegui interceptar o plano dele e garantir que ela fosse para uma boa família. Lúcia quis gritar que era mentira, que André era o verdadeiro vilão da história, mas o olhar dele a silenciou. A ameaça implícita a Júlia era clara demais. Helena se aproximou, tocando o rosto de Lúcia com dedos trêmulos. Você tem meus olhos, disse com a voz embargada, como não percebi antes. Vocês se conhecem? Perguntou André, claramente surpreso. Ela veio à escola há uns meses com um programa de incentivo à leitura, explicou Helena. Distribuiu livros para meus alunos. Lúcia recordou vagamente. Um trabalho voluntário que fizera pela faculdade, o destino pregando suas peças, colocando mãe e filha frente a frente sem que soubessem. Júlia escolheu esse momento para despertar, esfregando os olhinhos sonolentos. Mamãe, já chegamos no médico. O coração de Helena pareceu derreter ao ver a pequena. Olá, princesa, disse, com um sorriso radiante apesar das lágrimas. Não sou médica, mas aposto que sei fazer um chocolate quente que cura qualquer tristeza. Júlia olhou para a estranha com curiosidade infantil. Você é amiga da mamãe. Sou. Helena hesitou, olhando para Lúcia em busca de orientação. Ela é sua avó, Júlia, respondeu Lúcia, decidindo que, independente das circunstâncias, aquele momento de reconhecimento não seria roubado delas. Minha mãe que eu não via há muito tempo, como a vovó Maria que está no céu, perguntou a menina, referindo-se à mãe adotiva de Lúcia. Sim, amor, mas esta vovó está aqui com a gente agora. Helena estendeu os braços, e para surpresa de todos, Júlia pulou do colo da mãe para o dela sem hesitação. Vamos fazer esse chocolate quente então, vovó. André observava a cena com um misto de satisfação e impaciência. Temos pouco tempo, Helena. Precisamos partir em algumas horas. Partir para onde? Questionou ela confusa. Para um lugar seguro, longe daqui, onde Guilherme não poderá nos encontrar. Ao ouvir o nome, Helena enrijeceu visivelmente, em seus olhos, uma mistura de dor e raiva antigas. Ele sabe sobre Lúcia. Oh, sim, e está furioso? Acha que tem direitos sobre ela e a neta? Quer tomar o controle, como sempre quis? Foi ele quem causou a doença de Júlia, manipulando o tratamento para poder usar a menina como pretexto para se aproximar. Lúcia abriu a boca para protestar contra a mentira absurda, mas o olhar gélido de André a silenciou novamente. Vamos entrar, disse Helena, abraçando Júlia protetoramente. Você vai nos contar tudo, André. E dessa vez, quero a verdade completa. Enquanto caminhavam para dentro da casa, Lúcia lançou um último olhar para a rua,
esperando contra toda a esperança que Guilherme de alguma forma tivesse sobrevivido. Que viesse em seu resgate, o que ela não sabia era que, naquele exato momento, um jato particular pousava no pequeno aeroporto regional a apenas 30 quilômetros dali, trazendo um Guilherme ferido, mas determinado a recuperar sua família, custe o que custasse. Na cozinha aconchegante da Casa Azul, Helena preparava chocolate quente enquanto observava, maravilhada, cada movimento de Lúcia e Júlia, 25 anos de separação, de luto por uma filha que acreditava morta, desmoronavam diante da realidade viva daquele encontro. André permanecia vigilante, checando constantemente o relógio e o celular. Seu plano estava em andamento. O avião particular esperava no pequeno aeroporto, documentos falsos preparados, uma nova vida planejada longe dali. Só precisava manter as três juntas e controladas por mais algumas horas. "Tome, querida", disse Helena, entregando uma caneca fumegante para Júlia. "Tem marshmallow." Como toda boa vovó deve servir. A menina sorriu, os lábios formando um bigode de chocolate após o primeiro gole. "Está muito bom, melhor que o da mamãe", acrescentou em um sussurro conspiratório. Lúcia sorriu fracamente, seus olhos nunca abandonando André, que se mantinha estrategicamente próximo à única saída da cozinha. Ela buscava uma oportunidade, qualquer brecha para comunicar à mãe recém-encontrada o perigo em que estavam. "André disse que você foi minha professora uma vez, Lúcia", comentou Helena, sentando-se ao lado da filha. "Que coincidência incrível." "Não foi coincidência", respondeu Lúcia, medindo as palavras. "Foi o destino tentando corrigir uma injustiça", André pigarreou, interrompendo a conversa. "Precisamos nos apressar, Helena. O voo sai em 3 horas. Ainda não entendo essa pressa toda", protestou Helena. "Acabei de encontrar minha filha e minha neta. Preciso de tempo para processar, para conhecê-las." "Já expliquei. Guilherme descobriu sobre elas. É perigoso permanecer aqui." Helena franziu o senho, uma sombra cruzando seu rosto ao ouvir aquele nome. "Depois de tantos anos, ele ainda quer me machucar. Não bastou ter me abandonado grávida." Lúcia não aguentou mais. "Ele não te abandonou", exclamou, levantando-se abruptamente. "André está mentindo. Tem mentido por 25 anos. André avançou rapidamente, agarrando o braço de Lúcia com força. "Cuidado com o que diz", sussurrou entre dentes. "Lembre-se da sua filha." Helena observava a cena com crescente perturbação. "Do que ela está falando?" "André está confusa, manipulada por Guilherme", respondeu ele, sem soltar o braço de Lúcia. "Ele encheu a cabeça dela de mentiras para nos separar novamente. Mas uma semente de dúvida já havia sido plantada." Helena se levantou, aproximando-se dos dois. "Solte o braço dela", ordenou, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Agora, relutantemente, André obedeceu. Seu rosto, porém, havia perdido a máscara de cordialidade. "Não temos tempo para isso, Helena. Temos que ir. Não vamos a lugar nenhum até que eu entenda o que está acontecendo", respondeu ela, posicionando-se protetoramente ao lado de Lúcia. "Por que minha filha acha que você está mentindo?" Júlia, sentindo a tensão, correu para o colo da mãe. Lúcia a abraçou firmemente, encontrando coragem naquele pequeno corpo. "Porque ele está", disse Lúcia, mantendo a voz firme. "Guilherme Mendes nunca te abandonou. Foi André quem orquestrou tudo para te separar dele. Foi André quem mentiu sobre minha morte quando nasci. E foi André quem causou o acidente que afetou sua memória." O rosto de Helena empalideceu. "O acidente", murmurou. "Sempre achei estranho. Não me lembro de como aconteceu. Apenas de acordar no hospital com André ao meu lado, dizendo que tinha sofrido uma concussão, que perderia algumas memórias." "Exatamente", exclamou Lúcia. "Ele aproveitou sua confusão para plantar uma versão falsa dos fatos. Guilherme te procurou por anos. Ele nunca soube de mim até agora." André riu, um som frio e calculado. "Que história comovente e conveniente. Você acredita nisso, Helena? Depois de tudo que vivi com você? Depois de te apoiar por 25 anos enquanto ele vivia luxuosamente sem nunca te procurar?" Helena parecia dividida, seu olhar alternando entre André e Lúcia. "Como posso saber a verdade?" perguntou com voz trêmula.
Tantos anos perdidos, tantas memórias confusas. As cartas, disse Lúcia. Lembrando-se repentinamente. Dona Socorro disse que guardou as cartas que vocês trocaram. André empalideceu visivelmente. Que cartas? Socorro está senil, inventando histórias. Socorro é a governanta da família Mendes, explicou Lúcia rapidamente. Foi ela quem me entregou para minha mãe adotiva. E ela guardou as cartas que você escreveu para Guilherme e as que ele escreveu para você. Cartas que André interceptou, um barulho vindo da sala. Interrompeu a conversa. A porta da frente havia sido aberta. André? Uma voz masculina chamou. Está tudo pronto, o avião espera. Era um dos seguranças contratados por André. Ele se virou para responder, momentaneamente distraído. Foi o suficiente para Helena, com um movimento rápido. Agarrou uma faca de cozinha da bancada e se posicionou entre André e as outras duas. Saiam daqui, ordenou para Lúcia e Júlia. Pela porta dos fundos agora. Você vem conosco, protestou Lúcia. Helena balançou a cabeça. Vou segurá-los. Vá. Encontre Guilherme. Traga as cartas, André. Percebendo o que estava acontecendo, voltou-se rapidamente. Não seja tola, Helena. Elas não têm para onde ir. Tem sim, respondeu ela, firme, embora a faca tremesse levemente em sua mão. Para a verdade, algo que você tem me negado por décadas. Lúcia hesitou, dividida entre fugir e permanecer ao lado da mãe que acabara de encontrar. Mas o olhar determinado de Helena não deixava espaço para discussão, puxando Júlia pela mão. Lúcia correu para a porta dos fundos, saindo para um pequeno jardim, atrás delas. Ouviu André gritar para o segurança. Pegue-as! Não podem escapar! Correram pelo jardim, saltando a pequena cerca de madeira para a rua paralela. O coração de Lúcia batia descompassado, dividido entre o medo e a preocupação com Helena. Mamãe, estou com medo! Choramingou Júlia, lutando para acompanhar os passos apressados da mãe. Vai ficar tudo bem, meu amor, respondeu Lúcia. Embora não tivesse ideia de para onde ir naquela cidade desconhecida, dobraram uma esquina e colidiram com alguém. Lúcia já se preparava para lutar, quando reconheceu o rosto à sua frente. Guilherme, mesmo com o rosto marcado por cortes e hematomas. Era inconfundivelmente ele, ao seu lado, Dona Socorro, e o detetive Vieira observavam a cena com expressões aliviadas. Graças a Deus vocês estão bem, disse Guilherme, abraçando Lúcia e Júlia com força, apesar da dor evidente em suas costelas quebradas. Onde está Helena? Na casa, respondeu Lúcia, ofegante. Confrontando André, ela nos ajudou a fugir, mas ele não está sozinho. Tem pelo menos um homem com ele. O rosto de Guilherme endureceu. Vieira, leve Lúcia e Júlia para o carro. Socorro, você vem comigo. O que vai fazer? Perguntou Lúcia, segurando seu braço. Acabar com isso de uma vez por todas. Dona Socorro se adiantou, tirando de sua bolsa um envelope amarelado. As cartas, disse, entregando-as a Guilherme. Todas elas, as que você escreveu para ela e as que ela escreveu para você, guardei-as todos esses anos, esperando o momento certo. Guilherme assentiu, guardando o envelope precioso no bolso interno do paletó. Fique com o detetive, Lúcia. Prometo trazer sua mãe em segurança. Antes que pudesse protestar, ele já se afastava com Dona Socorro, em direção à Casa Azul. Chegaram pelos fundos, encontrando a porta da cozinha aberta. De dentro, ouviam vozes alteradas. Você arruinou minha vida, gritava Helena. Anos, acreditando em suas mentiras. Tudo o que fiz foi por amor, respondia André, sua voz distorcida pelo desespero. Ele nunca te amou como eu. Guilherme entrou primeiro, seguido por Socorro. A cena que encontraram era tensa. Helena encurralada contra a parede, a faca de cozinha ainda em sua mão trêmula. André a poucos passos dela, com uma expressão descontrolada. O segurança observava a cena, claramente incerto sobre como proceder. Chega, André. A voz de Guilherme cortou o ar. Acabou. André se virou, seu rosto uma máscara de ódio ao ver o irmão. Você deveria estar morto. Sinto desapontá-lo, respondeu Guilherme, avançando lentamente. Mas precisava de mais que freios sabotados para me impedir de encontrar minha família. Os olhos de Helena se arregalaram ao ver Guilherme,
Mesmo após 25 anos, mesmo com os ferimentos atuais, ela o reconheceu instantaneamente. Guilherme, sussurrou, como se não pudesse acreditar. Seus olhares se encontraram pela primeira vez em um quarto de século. O tempo parecia ter congelado, suspendendo tudo ao redor. Havia reconhecimento naquele olhar, uma conexão que nem mesmo o tempo e as mentiras conseguiram apagar completamente. Helena, respondeu ele simplesmente, sua voz embargada pela emoção. André olhava de um para o outro, percebendo com horror que estava perdendo o controle da situação. Não acredite nele, gritou para Helena. Está manipulando você novamente, depois de tudo que passou, depois de abandonar você grávida. Silêncio, interrompeu Dona Socorro avançando. Já chega de mentiras. André, Helena, querida, olhe para mim. Sou eu. Socorro, lembra de mim. Helena olhou para a idosa, um brilho de reconhecimento passando por seus olhos. A governanta. Você me ajudou quando eu estava grávida. Sim, minha filha. E guardei isso todos esses anos. Guilherme estendeu o envelope com as cartas. A verdade, Helena. Finalmente, André. Percebendo que seu elaborado castelo de mentiras estava prestes a desmoronar, fez um movimento desesperado, sacou uma arma do casaco e apontou para Guilherme. Não vou permitir. 25 anos. 25 anos cuidando dela, amando-a, protegendo-a. Você não vai simplesmente aparecer e tirar tudo de mim. O segurança, vendo a situação sair completamente do controle, recuou discretamente para fora da casa. Abaixe essa arma, André, pediu Guilherme, mantendo a voz calma. Pense no que está fazendo. Já pensei demais, respondeu André com um sorriso desvairado. Se não posso tê-la, ninguém terá. Virou a arma na direção de Helena. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Guilherme se lançou para a frente, tentando alcançar o irmão. Helena se jogou para o lado, Socorro gritou, o disparo ecoou pela pequena cozinha. E então, silêncio. O som do disparo atraiu a atenção dos moradores vizinhos à Casa Azul. Em poucos minutos, sirenes começaram a soar à distância, aproximando-se rapidamente da pacata Rua das Amendoeiras. Dentro da cozinha, o tempo parecia ter congelado. André estava caído no chão, com sangue escorrendo de seu ombro. A arma havia sido arremessada para longe durante a luta com Guilherme. Numa fração de segundo, ele havia conseguido desviar o cano da arma, direcionando o tiro para longe de Helena. Acabou, disse Guilherme ofegante, mantendo o irmão imobilizado no chão apesar da dor em suas próprias costelas quebradas. 25 anos de mentiras. Acabou. Dona Socorro amparava Helena, que tremia visivelmente, em estado de choque. Seus olhos, no entanto, não deixavam o envelope com as cartas caído próximo à mesa. As cartas, murmurou ela. Preciso saber a verdade. O detetive Vieira entrou correndo na cozinha, seguido por 2 policiais locais que havia contatado previamente. Todos bem? Perguntou, avaliando rapidamente a situação. Ouvi o disparo. Estamos vivos, respondeu Guilherme, entregando André aos policiais. Ele precisa de atendimento médico, mas não o percam de vista. É perigoso e tem recursos. Enquanto os policiais algemavam André, mesmo ferido, ele olhava para Helena com uma mistura de obsessão e desespero. Tudo o que fiz foi por amor, Helena. Só por amor. Ela virou o rosto, incapaz de encará-lo. Amor não destrói vidas, André. Não constrói felicidade sobre mentiras. Com a situação sob controle, Guilherme e Helena finalmente se encontraram frente a frente, sozinhos no pequeno jardim dos fundos. Havia tanto a dizer, tantos anos perdidos, que nenhum dos dois sabia por onde começar. Você está aqui, disse ela finalmente, tocando levemente o hematoma no rosto dele, como para confirmar que era real. Depois de tanto tempo, nunca deixei de procurar por você, respondeu Guilherme, segurando gentilmente a mão dela. Mesmo quando me disseram que havia partido por vontade própria, algo em mim nunca acreditou completamente. Helena balançou a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele me disse que você me abandonou, que escolheu a empresa, o dinheiro, que não queria nossa filha. Nunca. A voz de Guilherme falhou com a emoção. Nada disso era verdade. Eu te amava.
Amo ainda. Um som na porta interrompeu o momento. Era Lúcia, segurando Júlia pela mão. A visão dos 4 juntos. 3 gerações finalmente reunidas. Tinha algo de surreal e ao mesmo tempo profundamente certo. Vi as viaturas chegando, disse Lúcia apreensiva. Está tudo bem? Guilherme estendeu a mão, convidando-a a se aproximar. Agora está. Helena ajoelhou-se, abrindo os braços para receber Júlia, que correu para ela sem hesitação, como se sempre a tivesse conhecido. Vovó está bem? Perguntou a menina, tocando as lágrimas no rosto de Helena. Melhor do que nunca, pequena, respondeu Helena, abraçando-a com força. Melhor do que nunca. 3 dias se passaram como um turbilhão. André foi hospitalizado sob custódia policial. As investigações avançaram rapidamente com as provas fornecidas por Vieira e os depoimentos de Dona Socorro. Documentos falsos, transferências bancárias suspeitas, o acidente forjado de Maria Helena, tudo começava a formar um quadro claro da extensão dos crimes cometidos. Na mansão dos Mendes, em São Paulo, Roberto sofreu um segundo derrame ao ser informado sobre os acontecimentos. Seu estado era crítico. Com pouquíssimas chances de recuperação, Guilherme, Helena, Lúcia e Júlia retornaram a São Paulo no jato particular. Durante o voo, as cartas guardadas por Socorro foram finalmente lidas. Página após página de amor, desespero, promessas nunca recebidas de ambos os lados. Um testemunho silencioso de 2 décadas e meia de separação forçada. Meu amor, nosso bebê nasceu hoje, lia Helena em voz embargada, uma das cartas que escrevera a Guilherme. É uma menina linda, com seus olhos. Dizem que você não quer vê-la, que escolheu sua herança em vez de nós. Mas não posso acreditar. O homem que conheci, que amei, não faria isso se puder. Por favor, venha até nós. Guilherme ouvia em silêncio, seu coração partido pelas palavras nunca recebidas, pelas oportunidades roubadas. Helena, estou enlouquecendo sem notícias suas. Leu ele de uma de suas próprias cartas. Ninguém me diz onde você está. Meu pai nega saber qualquer coisa. Mas vejo nos olhos dele que está mentindo. Continuo procurando. Não vou desistir. Você e nosso filho são minha vida agora. Enquanto os pais liam as cartas, Lúcia observava pela janela do avião, tentando processar a avalanche de emoções e revelações dos últimos dias. Sua vida havia sido completamente transformada. A garçonete que lutava para pagar o tratamento da filha descobrira-se herdeira de uma das maiores fortunas do país, filha de um amor proibido que sobrevivera a décadas de separação. Ao pousar em São Paulo, foram recebidos com a notícia. Guilherme havia sido oficialmente chamado ao hospital. Seu pai estava morrendo e pedia para vê-lo uma última vez. Quer que eu vá com você? Perguntou Helena, segurando sua mão. Guilherme hesitou. Não, acho que preciso fazer isso sozinho. Há coisas que preciso dizer a ele. E ouvir dele no hospital, Roberto Mendes estava quase irreconhecível. O segundo derrame havia devastado o que restava de sua força. Um tubo de oxigênio e vários monitores mantinham seus sinais vitais estáveis, mas os médicos haviam sido claros. Era questão de horas. Quando Guilherme entrou no quarto, os olhos do pai se abriram levemente, com tremendo esforço. Sua mão buscou o já familiar bloco de notas. Guilherme o colocou ao seu alcance. Junto com uma caneta, encontrou ela. Escreveu Roberto com letra quase ilegível. Sim, pai. Encontrei Helena, e minha filha, Lúcia, e até uma neta, Júlia. Lágrimas escorreram pelo rosto parcialmente paralisado do idoso. Perdoe-me, escreveu ele. Orgulho, cegueira, escutei André. Guilherme sentiu um nó na garganta. Tantos anos de ressentimento, tantas perguntas sem resposta. E agora, diante do pai moribundo, percebia quanto tempo e energia haviam sido desperdiçados no ódio. Por que, pai? Perguntou simplesmente. Por que separar nós dois? Achei que ela não era digna, classe errada, escreveu Roberto. Lágrimas agora correndo livremente. André manipulou, disse que ela queria dinheiro. Acreditei no que queria acreditar. Você sabia da gravidez da minha filha. Roberto assentiu fracamente. André disse que cuidaria de tudo. Só depois soube o que tudo significava. Quando descobriu a verdade, anos depois confrontei André,
Ameaçou expor escândalos da empresa. Fui covarde, me calei. Guilherme respirou fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava ressurgir. E Maria Helena, o acidente dela? O velho fechou os olhos, como se a pergunta fosse dolorosa demais. André, sem meu conhecimento. Quando soube, tarde demais. Com um esforço que parecia drenar suas últimas energias, Roberto escreveu uma última frase. Testamento, mudei. Tudo para você, Lúcia e Júlia. Fundação para crianças com problemas cardíacos. Minha última tentativa de reparação. Guilherme segurou a mão do pai, incapaz de odiá-lo naquele momento final. Descanse, pai. Está tudo bem agora. Um leve aperto em sua mão foi a única resposta. Minutos depois, os monitores cardíacos indicavam o inevitável. Roberto Mendes havia partido, carregando consigo os segredos e arrependimentos de uma vida inteira. Ao sair do hospital, Guilherme encontrou Helena. Lúcia e Júlia esperando no carro. Não precisou dizer nada. Seu rosto comunicava tudo. Sinto muito, disse Helena, abraçando-o. Tenho sentimentos tão contraditórios, respondeu Guilherme. Raiva, tristeza, até um estranho alívio. Ele mudou o testamento. Sabia, deixou tudo para nós três e criou uma fundação para crianças com cardiopatias. Em nome de Júlia, um último ato de arrependimento, comentou Lúcia baixinho. Sim, tarde demais para algumas coisas, mas talvez não para outras. Quando chegaram à mansão, uma notícia os aguardava. André havia tentado suicídio no hospital. Fora encontrado a tempo, mas estava sob vigilância intensiva, tanto médica quanto policial. O que acontece agora? Perguntou Lúcia, enquanto se preparavam para jantar. Uma estranha nova família se ajustando à realidade de sua existência. Agora começamos a construir o que foi negado a nós, respondeu Guilherme. Um dia de cada vez, Helena, observando Júlia brincar no jardim pela janela. Assentiu. Um dia de cada vez, temos muito tempo para recuperar, muitas histórias para recontar. Naquela noite, quando todos dormiam, Guilherme encontrou Helena na biblioteca, olhando antigas fotografias da família Mendes. Não consigo dormir, confessou ela. É como se temesse acordar e descobrir que tudo foi um sonho, que ainda sou Catarina, sozinha naquela casa azul, com memórias fragmentadas e um vazio no peito. Guilherme se aproximou, segurando suas mãos. É real, Helena. Estamos aqui, finalmente juntos. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tanto tempo, como podemos simplesmente recomeçar? Não podemos, respondeu ele honestamente. O que perdemos está perdido, mas o que está por vir, isso podemos construir juntos, se você quiser. Helena olhou para ele, vendo não apenas o jovem que amara, mas o homem que ele se tornara, com todas as cicatrizes, todas as batalhas, toda a dor e toda a esperança. Quero, respondeu simplesmente. Sempre quis. 6 meses se passaram desde o dia em que verdades enterradas por 25 anos vieram à tona. A mansão dos Mendes, antes um lugar frio e opulento, agora se enchia do som de risadas. Júlia corria pelos jardins que antes pareciam apenas decorativos, dando-lhes finalmente um propósito. Sua cirurgia cardíaca havia sido um sucesso. Os médicos estavam otimistas quanto à sua recuperação completa. Ela tem um coração forte, disseram, como toda a família. Lúcia observava a filha pela janela da biblioteca, onde organizava documentos da recém-criada Fundação Júlia Mendes, dedicada a crianças com cardiopatias. Após concluir sua faculdade de administração, assumira a direção da fundação com uma determinação que impressionava a todos. Pensando no quê? Perguntou Helena, entrando na sala com 2 xícaras de café. Em como a vida muda, respondeu Lúcia, aceitando o café com um sorriso. Há 1 ano eu estava servindo mesas, contando moedas para comprar remédios. Helena sentou-se ao lado da filha, observando a neta pela janela. E agora você dirige uma fundação que salvará centenas de crianças como Júlia. Às vezes parece um sonho, confessou Lúcia. Tenho medo de acordar de volta naquele apartamento apertado, sozinha. Helena apertou sua mão. Não é sonho. Custou caro demais para ser apenas um sonho. O preço havia sido alto. De fato, Roberto Mendes foi sepultado sem grande comoção. Apenas a família presente.
Os escândalos que se seguiram foram inevitáveis. Manchetes sobre André Mendes, o empresário respeitado que cometera crimes por uma obsessão doentia, ocuparam jornais por semanas. André sobrevivera à tentativa de suicídio, mas seu julgamento prometia ser longo. As acusações eram graves: sequestro, tentativa de homicídio, falsificação de documentos. E havia indícios fortes de seu envolvimento no acidente que matara Maria Helena, a mãe adotiva de Lúcia. Recebemos uma carta do advogado de André, comentou Guilherme entrando na biblioteca. Seu rosto, antes marcado por hematomas, agora mostrava apenas leves cicatrizes. Ele quer nos ver. Helena enrijeceu visivelmente. Por quê? Não especificou. Diz apenas que tem algo importante para nos dizer. Antes do julgamento, Lúcia e Helena trocaram olhares apreensivos. Não precisamos ir, disse Guilherme. Podemos simplesmente ignorar. Não, respondeu Helena, surpreendendo os outros dois. Precisamos encerrar esse capítulo completamente, sem mais segredos, sem mais medo. No dia seguinte, Guilherme e Helena dirigiram até o complexo penitenciário onde André aguardava julgamento. Lúcia optou por ficar com Júlia, ainda incapaz de encarar o homem que quase destruíra sua família. A sala de visitas era fria e impessoal. André, antes sempre impecável em seus ternos caros, vestia o uniforme dos detentos. Parecia ter envelhecido décadas nos últimos meses. O cabelo grisalho, olheiras profundas, o olhar derrotado. Obrigado por virem, disse ele, quando se sentaram à mesa de metal fixada ao chão. Não esperava que aceitassem. O que quer, André? Perguntou Guilherme direto. André respirou fundo. Respirou, olhando para Helena com uma mistura de vergonha e obsessão ainda não completamente apagada. Queria ver vocês uma última vez. Meu julgamento começa na próxima semana e... Bem, todos sabemos o resultado. Se veio pedir perdão, começou Helena. Não, interrompeu André. Não mereço perdão e não insultarei vocês pedindo-o. Vim para confessar tudo, entregar o último segredo que ainda guardo. Guilherme inclinou-se para a frente, tenso. Que segredo? Sobre nosso pai. André fixou os olhos em Guilherme. Ele sabia muito mais do que admitiu. Não apenas sobre a separação de vocês, mas sobre outros filhos. A revelação caiu como uma bomba. Outros filhos, repetiu Guilherme incrédulo. André assentiu, um sorriso amargo nos lábios. Roberto Mendes não era exatamente um exemplo de fidelidade. Além de nós dois, de mães diferentes, existem pelo menos outros 3 meio-irmãos espalhados pelo país. Pessoas que ele comprou o silêncio ao longo dos anos. Por que está nos contando isso agora? Perguntou Helena, desconfiada. Porque não quero mais segredos, respondeu André, com uma honestidade surpreendente. Estou cansado, Helena. 25 anos construindo um castelo de mentiras. Para que, no fim, a verdade sempre emerge. Ele deslizou um envelope pela mesa. Os nomes, localizações, tudo o que sei sobre eles, façam o que acharem certo. Guilherme pegou o envelope, ainda processando a informação. Isso não muda nada sobre o que você fez, disse finalmente. Eu sei, concordou André. Só queria que o ciclo de mentiras terminasse comigo quando saíram da prisão. Guilherme e Helena permaneceram em silêncio no carro por longos minutos. O que pretende fazer? Perguntou ela finalmente, indicando o envelope. Não sei, admitiu Guilherme. Precisamos conversar com Lúcia primeiro, se realmente existem outros. São família dela também. Helena assentiu, apertando sua mão. Um passo de cada vez, como sempre dissemos. 2 semanas depois, o cemitério municipal recebia um pequeno grupo para uma cerimônia simples. Dona Socorro, que falecera pacificamente durante o sono, era sepultada sob uma manhã ensolarada de primavera. Ela parecia tão em paz nos últimos meses, comentou Guilherme, enquanto observavam o caixão descer à terra, como se tivesse finalmente cumprido sua missão. E cumpriu, respondeu Helena segurando sua mão. Sem ela, nunca teríamos nos reencontrado. Nunca saberíamos a verdade. Lúcia se aproximou, segurando Júlia pela mão. A menina carregava uma pequena rosa branca, que depositou delicadamente sobre o caixão. Adeus, vovó, Socorro, disse, com a simplicidade das crianças.
Obrigada por juntar nossa família após a cerimônia. Enquanto caminhavam entre os túmulos, Lúcia fez uma parada inesperada. Quero visitar outro túmulo, anunciou. Da minha mãe adotiva. Maria Helena, Guilherme e Helena trocaram olhares surpresos, mas seguiram a filha até um jazigo simples não muito distante. A lápide trazia apenas um nome, datas e a inscrição: Seu amor vive em mim. Helena se ajoelhou diante da sepultura, tocando o mármore frio com os dedos trêmulos. Obrigada, sussurrou, por ter amado e cuidado dela quando eu não pude. Lúcia se posicionou ao lado da mãe biológica, colocando um buquê de flores sobre o túmulo. Ela teria gostado muito de você, disse a Helena. Sempre falava sobre como eu deveria ser grata às minhas raízes, mesmo sem conhecê-las. Ela sabia, perguntou Guilherme. Surpreso, acho que começou a suspeitar no fim. Talvez por isso tenha começado a investigar. O que acabou levando ao acidente, um silêncio respeitoso seguiu-se. Cada um perdido em seus pensamentos sobre as vidas perdidas e encontradas, os sacrifícios feitos, os caminhos que os trouxeram até ali. Enquanto saíam do cemitério, Helena segurou o braço de Guilherme, deixando Lúcia e Júlia caminharem à frente. Você acha que ainda temos uma chance? Perguntou, com uma vulnerabilidade rara. Depois de tudo o que passamos, depois de tanto tempo perdido, Guilherme olhou para a filha e a neta caminhando à frente deles. Depois para a mulher que nunca deixara de amar, mesmo quando acreditava tê-la perdido para sempre. O tempo pode ter nos roubado o passado, respondeu, repetindo as palavras que dissera a Júlia naquele primeiro encontro. Mas não tem o poder de tomar nosso futuro. O destino nos separou, mas também nos devolveu o que perdemos. Talvez não seja coincidência que sua guardiã se chamasse Helena, porque a esperança foi a única coisa que nunca perdi completamente. Helena sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Helena significa luz, comentou. E Lúcia, aquela que traz luz, acho que sempre estivemos destinados a nos reencontrar, a iluminar o caminho uns dos outros de volta para casa. Júlia voltou correndo até eles, pegando suas mãos. Vovó, vovô, mamãe diz que vamos para casa. Posso mostrar meu novo desenho para vocês? Claro que pode, meu amor, respondeu Helena, sorrindo para a neta, enquanto caminhavam juntos em direção ao carro. Os quatro de mãos dadas, o círculo finalmente se fechava. Uma família despedaçada por mentiras e traições, mas reconstruída pela força de um amor que nem mesmo 25 anos de separação conseguiram apagar. O passado não podia ser reescrito, mas o futuro estava aberto diante deles, repleto de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, todos sentiam que finalmente estavam no lugar onde deveriam estar, juntos, em casa, como uma família.